Rapaz, eu quero saber o seguinte: é topa tudo por dinheiro ou não é? Para você vale qualquer coisa, assim, você vende a alma por um troféuzinho aqui e acolá. Vamos jogar real, tá? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, nos seus grupinhos de qualquer coisa. Seguinte, o Newcastle foi vendido, o futebol mundial tem um novo trilhardário, o futebol mundial tem um novo rico e dá para ver que a torcida do Newcastle achou bem legal a venda para o fundo saudita que vai administrar o clube daqui para frente. Tinha muita insatisfação, tinha muita frustração, tinha muita raiva envolvida ali entre os torcedores do Newcastle, um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, pode não ser um dos mais vencedores, a gente está falando de uma equipe que só ganhou 4 vezes o campeonato inglês, tem outros títulos de Copa da Inglaterra, tem o maior artilheiro da história da Premier League, da era Premier League, lembremos, né? A gente está falando do Alan Shearer, um dos grandes ídolos da história do futebol inglês e do Newcastle, obviamente. Então, um clube que nos anos 90, ali na metade dos anos 90, provavelmente você ouviu falar, é o clube que teve o primeiro brasileiro jogando na Inglaterra, o Mirandinha. Então, assim, é um clube tradicional, tem uma história muito ligada à classe trabalhadora na Inglaterra, então assim, não é um clube qualquer. E que agora passa para as mãos de um fundo da Arábia Saudita, e óbvio, isso vai ser muito personificado numa só figura, que é hoje o vice-ministro da Arábia Saudita, o ministro da Defesa da Arábia Saudita, filho do manda-chuva da Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman, que deve assumir o país em breve, já que o pai sofre de doença grave e tal, e assim, daqui a pouco não tem mais nem condições de administrar o país. Então a gente está falando aí de um cara que hoje, antes dos 40 anos, é dono de uma fortuna, é dono basicamente de um país e que agora é dono do Newcastle. Mas na prática, quem está comprando o Newcastle é um fundo de investimento saudita. Assim como quem comprou o PSG foi um fundo de investimentos do Qatar, que tem um CEO, né, que tem alguém que acaba dando a cara, mas que necessariamente nem é o dono da parada. No caso do Newcastle, deve acontecer a mesma coisa. Assim, o Mohammed bin Salman não vai ficar cuidando das coisas do Newcastle, mas vai ter alguém, um CEO ou uma CEO, para tomar conta. E dinheiro não vai faltar, porque estima-se que o fundo que vai ser dono do Newcastle, e não administra só o Newcastle, então o dinheiro não é só para o clube, mas é um fundo com 300 bilhões de dólares, ou seja, dá mais de 2,5 trilhões de reais. É uma parada surreal, assim, para você ter uma ideia, o Newcastle passa a ter uma garantia de dinheiro 14 vezes maior que o Manchester City, para você ter uma ideia. E aí tem muito assunto para a gente falar em relação a essa venda do Newcastle. Assim. Primeiro, tinha muita insatisfação, tinha muita raiva dos torcedores do Newcastle ali em cima do Mike Ashley, que era o dono do Newcastle já há 14 anos, né? Ia completar 15 anos de reinado, digamos assim. E um reinado fracassado, com muitos problemas, com muitas crises. A torcida, boa parte dela odiava o Ashley, já pedia a saída dele há muito tempo. Então tinha muita frustração envolvida, tinha muita raiva envolvida. E essa venda para o fundo saudita já estava empacando já tem um tempo. A Premier League tinha barrado já a venda, e aí alegava questões éticas, porque o regime na Arábia Saudita é um regime um dos mais fechados do mundo, né, um regime autoritário. O próprio Mohammed é acusado de já ter assassinado jornalista, suprimir direito de mulheres, enfim. Coisas que são muito duras, ainda mais para um clube nascido na classe trabalhadora, para um clube que representa assim, uma das origens do futebol inglês, e a Inglaterra, que é um país, um dos mais democráticos do mundo, onde você é um dos parlamentos mais democráticos do planeta e tal. Então, assim, de fato, soa muito contraditório a Premier League ceder a isso. Mas é, mais uma vez, a força da grana rolando. A gente, quem me acompanha aqui no canal, sabe
o custo do jogo, o custo do espetáculo, se você quer a Champions, se você quer os melhores, isso custa muito dinheiro. O modelo de donos de clubes na Inglaterra não é novo, e aqui a gente tem só mais um. Só que são modelos cada vez mais globais, né? Você tem o PSG num fundo dono no Catar, você tem o City também com um grupo árabe por trás muito forte, mas é um projeto esportivo um pouquinho mais organizado. Agora você tem o Newcastle, muitos investidores americanos compraram participação ou compraram clubes na Inglaterra. Então, assim, é um pouco... É uma demagogia a gente botar a culpa no dinheiro. A questão na Arábia Saudita é que o mundo hoje sabe o que acontece lá e tem ferramentas para falar, pera lá, moralmente falando, putz, se a gente entregar esse clube nas mãos desses caras e ajudar a fazer propaganda para esse regime ou para essa figura política, é ruim. A gente poderia não fazer. Porque talvez quando o PSG foi comprado, e a gente está falando já de um processo de 2011 para cá, o City é a mesma coisa, talvez você pode até argumentar, cara, na época as discussões eram menores em cima disso, o acesso era menor à informação, isso não era uma questão. Hoje é. Né? Então, assim, de fato, você pode falar, putz, mas não abriu para essa galera, por que não vai abrir para a Arábia Saudita? Enfim, o regime ele é um pouco mais fechado, mas vamos deixar claro que a Arábia Saudita e Catar tiveram tretas políticas recentes e se arrumaram não tem nem um ano. Não por acaso, hoje é permitida a venda do Newcastle, que antes era barrada pela Premier League. Mas a gente também precisa lembrar o seguinte, a beIN, ela é uma rede, um braço lá da Al Jazeera esportivo, e detém direitos da Premier League e tudo, e é do Catar. E essa treta Catar e Arábia Saudita acabava impactando diretamente nessa permissão, mesmo com todas essas questões morais e éticas envolvidas aí, nessa permissão para que a venda fosse concluída. Com o acordo entre Catar e Arábia Saudita, a beIN teve resolvida a sua situação para direitos da Premier League lá para o mundo árabe, né, que tinha sinais pirateados. O campeonato entrava lá, mas não por vias oficiais. E, obviamente, que a beIN perdia dinheiro, perdia entrada, perdia um monte de coisa com isso. Essa situação resolvida, rapidamente a história com o Newcastle foi resolvida e a venda foi feita. Então, de novo, os torcedores do Newcastle, eles podem ficar felizes, é óbvio que, naturalmente, as coisas vão melhorar para o Newcastle, o dinheiro vai ter esse impacto, todo mundo lá vai precisar, obviamente, mascarar para a questão de fair play financeiro, de onde vem a grana e tal, e essa figura enigmática que é o Mohammed bin Salman, tem uma matéria muito boa do Gol.com, feita pelo Pedro Augusto Dias, contando quem é esse cara, se você quiser entender melhor quem é essa figura, mostra todas as acusações dele, tudo de onde vem a grana, que grana é essa, as perspectivas, as figuras, né? Hoje o quanto de poder ele detém, enfim, tá tudo bonitinho aqui. Inclusive na matéria tem o Fred Caldeira, que trabalha comigo lá na TNT Sports, explicando um pouquinho mais várias questões, lembrando o episódio de que a CIA cravou que ele mandou matar jornalista já lá, que fazia frente ao regime, enfim. É um buraco bem poluído esse, onde o Newcastle está se metendo, mas, de novo, existe brecha, porque já se permitiu que outros dinheiros de origem questionável chegasse e desembarcasse na Premier League, então agora fica muito... Onde é que você estava quando entrou o dinheiro do City ou o dinheiro do Chelsea, que do Abramovich também vinha de fontes questionáveis e tal? O Newcastle vai dar um jeito do seu dinheiro se tornar legal, de isso não parecer uma injeção desproporcional de grana e tal, porque precisa estar casado, né? De onde vem o dinheiro, como eu estou gastando, eu não posso gastar mais do que eu recebo. Mas a gente já viu que o PSG dá um jeito, o City dá um jeito, o Newcastle provavelmente vai dar um jeito. O ponto aqui os torcedores do Newcastle, talvez nesse momento, desesperados por resultado e desamparados pela gestão anterior, topam isso, né? Que tá nas mãos de um cara ou de um grupo que, por mais grana que tenha, tem muitas questões a se levar.
E não dá para condenar também, assim, eu não estou aqui para apontar o dedo para o torcedor do Newcastle e falar, putz, mas olha que coisa e tal. Eu estou aqui, inclusive, para falar de oportunidade, assim, eu vou voltar para matar esse assunto aqui, mas eu preciso lembrar que eu virei recentemente embaixador oficial do futebol interativo. E o que é o futebol interativo? É uma grande plataforma de formação de profissionais para o futebol, e eu tenho muito orgulho de ajudar a disseminar esse tipo de conteúdo, porque eu acredito nisso. O futebol interativo tem cursos presenciais, online, especialização, cara, e é curso de gestão, é curso de marketing, é curso de direito, tem curso até de odontologia voltado para o futebol. Então, a ideia de todo mundo no futebol interativo é mudar a formação de profissionais para que você tenha um trabalho muito mais qualificado dentro do jogo, e não mais puxadinhos e gente indicada e eu sou apaixonado pelo clube e isso basta. Não, não basta. Você precisa ser qualificado para trabalhar numa parada que movimenta milhões de reais. E é um mercado que está aí pronto, inclusive eles estão com especialização específica agora de comunicação e marketing voltada para o futebol. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e você cai direto com um consultor do futebol interativo para falar de cursos que você tem interesse, de áreas que você tem interesse, e especificamente essa especialização em comunicação e marketing. Assim, eles têm um campus em São Paulo, mas muitos cursos online, com imersão, tem muitos cursos presenciais e vários clubes parceiros que permitem que você viva experiências práticas quando termina os cursos. Então, assim, eu tenho um maior orgulho de fazer parte desse movimento, de ajudar a disseminar esse conhecimento. Então, quem tiver a fim de trabalhar com futebol, nas mais diversas áreas, o futebol interativo está aí para ajudar e fazer essa ponte. Para matar esse assunto do Newcastle, cara, assim, eu tenho muitas ressalvas a você. O dinheiro, ele é fundamental. De onde ele veio também é importante, porque senão você torna o futebol, e não estou dizendo que esse é o caso do Newcastle, uma ferramenta muito perigosa ou de lavagem de dinheiro, ou de lavagem de imagem, né, ou de melhoria de uma imagem que naturalmente não é legal. Eu sei que muitos dirigentes usam clubes para isso, os títulos, as conquistas, a paixão, isso acaba mascarando e transformando imagens de pessoas as mais sujas possíveis e tudo. O Newcastle vai entrar numa nova era. Eu acho legal que tenha mais um rico no futebol, alguém mais para competir, para formar grandes esquadrões. Para o espetáculo isso é bom, mas é preciso entender que custo é esse, que preço é esse. Se de fato vale tudo, para mim não vale. O resultado final vai ser um super time, o resultado final vai ser mais uma equipe poderosa para a principal liga nacional do mundo, que é a Premier League. Então, assim, a Premier League sabe que vai ter uma atração a mais, a Premier League sabe que vai entrar em mais mercados. Em termos de negócio, é um bom negócio para a Premier League, é um bom negócio para o Newcastle, mas, às vezes, os custos são muito altos, assim, do ponto de vista moral da parada, né? E de novo, acho que a avaliação da parada do Newcastle é totalmente diferente. Totalmente não, mas é diferente do que a gente falou aqui de Chelsea, de PSG, de Manchester City. Aqui a gente está falando de algo que é muito escancarado, com muitas questões problemáticas, autoritárias, sanguinárias até em determinado momento. Mas está feito, né? O dinheiro trouxe mais dinheiro, porque eu já expliquei aqui a situação, e agora é esperar para ver o que vai acontecer. Beleza? O mundo tem mais um novo rico aí, só que esse agora é esculacho. É esculacho. 300 bilhões de dólares é a chamada putaria.